quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Nós lemos uma história em quadrinhos e comentamos sobre a história. Agora, nós vamos corrigir as atividades sobre o texto que nós lemos, a história em quadrinhos, nas páginas 168 e 169. Primeiro vou falar um pouco sobre história em quadrinhos. Quem lembra da Mafalda, do Super-Homem, do Snoopy? As histórias em quadrinhos são narrativas contadas a partir de uma estrutura que utiliza o desenho e o texto, ou seja, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal são as falas nos balões, as onomatopeias, e a linguagem não verbal são os desenhos. Então, narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, são histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são narrativas. E nessas narrativas tem enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Enredo é a sequência dos fatos. São as situações vividas pelos personagens durante o desenrolar da história. Tem também o tempo em que aconteceu a história, o lugar e o desfecho. O desfecho é o momento em que os conflitos são solucionados. Há uma solução do conflito. É a revelação do destino dos personagens. Qual vai ser o final da história? Qual vai ser o final de cada personagem? O que vai acontecer? Terá um final triste, um final feliz? Então, para comunicar as falas dos personagens, são empregados os balões com textos escritos. Dentro dos balões tem textos escritos, que são as falas dos personagens. São balões de vários tipos e formas, que mostram as falas dos personagens. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Por exemplo, balões com um contorno em forma de nuvens apontam pensamentos. Você viu um balão com contorno em forma de nuvens, você já sabe, ali é o pensamento de um personagem, ele está pensando. Balões com traços pontiagudos exibem gritos, ali você já sabe que é o grito de um personagem. Usa também as onomatopeias, que são palavras que tentam reproduzir os sons. Por exemplo, tic-tac, o som do relógio, e tem várias onomatopeias. Vocês viram que as histórias em quadrinhos têm textos escritos e desenhos, e tem uma sequência, geralmente é na horizontal, são narrativas, são histórias contadas que tem personagens, tem lugar, tem o tempo, tem o desfecho, e essas narrativas têm o desenho e o texto. Agora que vocês aprenderam um pouco sobre as histórias em quadrinhos, vamos corrigir as atividades. Na página 168. Número 1. Indique as palavras do vocabulário da história que podem substituir as expressões destacadas. Vamos ler o vocabulário da história? Aqui está o vocabulário. Evidências.
Evidências é qualidade daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar. Se está evidente, então todo mundo já viu ou pode ver. O que é basta? É chega. Para. Chega disso. Infâmia é ação vergonhosa, aquilo que causa vergonha. Prodigiosos são admiráveis, maravilhosos. O que é druida? É o mago, é o bruxo, é o curandeiro. Galera é antiga embarcação movida a remos e a vela. Então, você vai substituir as palavras, as expressões, né, por palavras do vocabulário. Letra A. Tratar mal as pessoas é uma ação vergonhosa. Ação vergonhosa é infâmia. Luciano sempre chegava atrasado na escola, mas a professora disse: chega! E que ele não era diferente dos outros. Então, chega, é basta. Letra C. Vendo o palácio que o curandeiro ajudou a construir, fica claro o que todos podem verificar. Seus ajudantes são admiráveis. Então, o que é curandeiro? O curandeiro é druida. O que é? O que todos podem verificar? Evidências. Admiráveis. Prodigiosos. Então, você vai trocar essas palavras por palavras do vocabulário. Número 2. Releia a frase retirada da história em quadrinhos que você leu. Ofereço-te, ó druida, uma coleção de manuscritos preciosos da minha biblioteca de Alexandria. Marque a alternativa que representa o presente dado pela rainha ao druida. O que ela deu? Ela deu manuscritos, então você vai marcar. Agora, escreva uma frase com a palavra druida. Então, você viu que é bruxo, é o mago, é o curandeiro. Então, você vai escrever uma frase com essa palavra, druida. Agora, na página 169. Trabalhando o texto. Número 1. Qual foi a aposta feita entre a rainha Cleópatra e o imperador Júlio César? A rainha iria presentear o imperador com um palácio em 3 meses. Essa aqui foi a aposta. Construir um palácio em 3 meses para presentear o imperador. Número 2. Pelo texto que você leu, em que país se passa a história em quadrinhos? Como nós comentamos, como eu comentei, a história em quadrinhos tem o tempo, o lugar. O lugar que aconteceu essa história foi no Egito. Quem ganhou a aposta? Quem ganhou a aposta foi a rainha. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Por quê? Então, você vai falar, é uma resposta pessoal. Se gosta, por que que você gosta? Se não gosta, você também tem que falar por que que você não gosta de histórias em quadrinhos. Tchau e até a próxima aula.